Beleza. Gente, hoje nós vamos concluir o nosso episódio 6 da nossa série Pode ou Não Pode. Vamos terminar aí de falar sobre veganismo, porque já tá dando água na boca na gente. A gente só fala de carne, comer carne. Hoje os darachins comeram churrasco e nós vamos ficar a ver navios. Então vamos terminar logo esse assunto. A gente passa para o próximo episódio na sequência. A gente tem falado aí sobre veganismo. O nosso resumo diz o seguinte: o cristão é livre para comer ou abster-se de carne e afins, entretanto, o motivo pelo qual faz isso é fundamental. Então, a nossa ênfase na questão alimentar se resume nessa máxima aqui, nessa sentença aqui, né? Você pode comer ou não comer carne, você é livre para isso, a Bíblia não te obriga nem te proíbe de comer qualquer tipo de carne de porco, carne vermelha, carne de frango, carne de peixe, você pode comer qualquer coisa, mas se você por alguma razão não quer comer, é importante que você veja o porquê você não quer comer, já que você pode ter um pressuposto anticristão, um pressuposto panteísta, um pressuposto típico dos veganos e vegetarianos militantes que a gente conhece por aí. E a gente tem apresentado o nosso estudo na base de 4 discordâncias entre o veganismo e o cristianismo. A primeira discordância, nosso primeiro ponto, a gente já encerrou, é que a Bíblia ensina que o ser humano é superior aos animais. Então, aquele pressuposto vegano de que o ser humano e os animais estão no mesmo nível de dignidade, estão em um patamar igual de valor intrínseco, isso daí é papo furado, porque a Bíblia mostra que o ser humano foi colocado numa posição superior, inclusive uma posição de mordomia da criação, de administrar a criação, o que inclui os animais. E a gente tem, então, a autorização, inclusive, para usar os animais para vários fins, para puxar uma carroça, para pegar mel, leite, enfim, todo esse tipo de coisa aí é o que a gente tem falado. O ponto 2 diz para nós que a Bíblia permite dietas com carne e com derivados de origem animal, que é a grande diferença do vegano para o vegetariano. O vegetariano, ele até pode comer derivados ali de origem animal, mas o vegano não. Então leite, queijo, mel, esse tipo de coisa ele não consome. Mas a Bíblia diz que nós podemos comer carne e inclusive os derivados aí de origem animal. E na semana passada nós fizemos um rápido panorama, desde a semana retrasada, na verdade, a gente fez um panorama pelo Antigo Testamento vendo aqueles movimentos ao longo da história. Deus, ao longo da história bíblica, ele libera, ele permite, ele libera, ele permite. Então, lá no começo de tudo, lá em Gênesis 1, 2 e 3, a única proibição alimentar era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a gente viu que a questão ali era mais moral do que alguma propriedade específica do fruto. Era obediência ou desobediência a Deus. Depois disso, você tem a Gênesis 4. A gente foi fazer um panorama aí mostrando como que era a presença dos animais, do que era extraído dos animais na vida do ser humano depois do pecado. A gente viu que Deus teceu roupa de pele de animal. A gente viu aqui Abraão deu um banquete com animais e ali com derivados de origem animal e Deus se agradou daquilo. A gente viu as restrições alimentares da lei mosaica, os animais que eram impuros ou puros. Então a gente fez todo esse panorama aí e agora nós chegamos na hora do Novo Testamento. Agora nós chegamos no momento da tratativa que o Novo Testamento dá para esse assunto. Então, diferente do Antigo Testamento, que tem uma restrição alimentar muito grande, no Novo Testamento, isso tudo é liberado. O próprio Senhor Jesus, lá em Marcos, texto que a gente leu, ele torna puro todos os alimentos. Então não tem mais essa distinção de pureza e impureza cerimonial para nós. Agora está liberado, você pode comer tudo, carne de porco, você pode comer tudo isso. A gente viu até o churrasco. Você pode comer o churrasco sangrando lá, com o líquido vermelhinho lá. Aquilo não é uma atrocidade, aquilo não vai contra o que a Bíblia diz, até porque aquilo não é sangue, a gente viu, estudou tudo isso. Então a gente já passou por tudo isso. Agora chegamos no Novo Testamento. E quando a gente olha, por exemplo, para a dieta de Jesus, a gente percebe que Jesus comia carne normalmente. Vocês devem se lembrar de pelo menos 2 ocasiões em que Jesus multiplicou pão e peixes. Ele queria alimentar a multidão, e ele chegou para os discípulos e falou: olha, tá tarde, e o pessoal vai pegar CPTM agora, não vai ter o que eles comerem para voltar para casa. E aí? E aí os discípulos falaram: ó, Senhor, não tem nada aqui, a gente só tem 5 pães e 2 peixinhos. Ele falou: beleza, é o suficiente. E então ele multiplicou os pães.
Se Jesus fosse vegano ou vegetariano, ele falaria aqui, vocês são loucos? Não, dá só o pão aqui, porque multiplicar peixe, que história é essa? Não pode, é pecado. Não, mas Jesus multiplicou o peixe também para o pessoal comer. Então, a gente vê que na visão de Jesus, comer peixe, comer carne não é um problema. Outro indício de que a dieta de Jesus envolvia carne é que Jesus celebrou a Páscoa. Se vocês olharem, por exemplo, Mateus 14, Jesus, como um bom judeu, aqui era um judeu legítimo ali, fazendo parte do povo judeu, e um judeu zeloso pela fé judaica do Antigo Testamento, ele certamente participou das festas de Israel e o que envolvia a participação da Páscoa. E como nós vimos na semana passada, na Páscoa tinha a carne de um animal que era comida ali pelos celebrantes, que era a carne do cordeiro. E se vocês olharem em Mateus 14, Marcos 14, em Marcos 14, no versículo 12, você tem aí o indicativo de que ele, antes de ser morto, de ser crucificado, Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos. Olha só, Marcos 14, 12. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes, ide à cidade, vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Seguiu e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta, onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaço no cenáculo, mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. E aqui a Páscoa, evidentemente, tinha o cordeiro, tinha lá a refeição completa, a mesa completa, como era dos judeus. Isso para o judeu não existia essa coisa de vegano. Não posso comer o cordeiro porque que crueldade é essa? Não, Deus instituiu isso, então nós vamos participar disso comendo dessa carne. E certamente Jesus participou não só dessa Páscoa, mas de outras também. Além disso, se vocês olharem lá em Lucas, capítulo 24, versículos 41 a 43, Lucas 24, 41 a 43, vocês vão ver que Jesus, depois de ressuscitar, pelo menos em 2 ocasiões, aqui é uma delas, Jesus comeu peixe. Era algo acessível ali em aspectos comerciais, na mesa do judeu, esse era um alimento muito comum. E Jesus come peixe sem problema nenhum, depois de ressuscitar. Alguém poderia dizer, mas depois que ressuscitou, Jesus não comeu mais carne. Negativo, Jesus comeu carne pelo menos em 2 ocasiões. E olha aqui o que diz Lucas 24, 41. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria e estando admirados, Jesus apareceu no meio deles, Jesus lhe disse, tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Você pode reparar na sua Bíblia, se a sua Bíblia tem esse e um favo de mel, ela está entre colchetes. A sua não tem, Kevin? Não tem nada de fala de favo de mel. Na minha Bíblia tem um colchete. Na sua também tem um colchete? Na sua nem tem, Eric. Não tem. Por quê? Porque provavelmente esse e um favo de mel não estava no escrito original de Lucas. Foi algum escriba que colocou isso aqui depois. Não muda nada de doutrina, de teologia, e é por isso que as nossas Bíblias, quem tem, coloca entre colchetes. Mas se estava no original, então Jesus, além de comer peixe, também comeu mel, o que talvez para alguns veganos fosse um problema. Mas é provável que isso daqui não estivesse no original. Mas o que está no original, com certeza, é que Jesus comeu peixe assado. Isso daí não tem dúvidas. E se vocês olharem para João, capítulo 21, vocês vão ver que em outro episódio, Jesus também comeu peixe. Esse é um episódio bem conhecido do Evangelho de João. É o final do Evangelho. Depois que Jesus ressuscitou também, os discípulos estão lá pescando e Jesus aparece. Se vocês olharem aí, a narrativa começa no versículo 4, mas se vocês olharem aí a partir do versículo 9, você vai ver o seguinte. João 21, 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes. E havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Então eles comem ali o peixe juntos nessa refeição
depois que Jesus já tinha ressuscitado. Então, Jesus não tinha problema nenhum em comer carne, a dieta dele não era uma dieta vegana, vegetariana, era uma dieta que envolvia carne. Então, é muito curioso você observar que geralmente as pessoas dos nossos dias, os militantes, tentam sempre associar Jesus às suas causas. Então o pessoal fala que Jesus era comunista, que Jesus era socialista, que Jesus era pró-LGBT, que Jesus era isso, que Jesus era aquilo. Mas eu nunca vi nenhum militante falando que Jesus era vegano. Até porque o testemunho disso é totalmente contrário a isso. Mas de qualquer modo, você percebe que, mesmo que a gente não veja esse discurso acontecendo por aí, esse desejo que as pessoas têm de associar Jesus à sua causa é totalmente infundado. Porque Jesus não tem os mesmos pressupostos que essas pessoas têm. Jesus não tem o mesmo entendimento que essas pessoas têm. Jesus não vê a realidade do jeito que essas pessoas veem. Seja qualquer militância que for, seja vegano, seja qualquer outra causa. Então nós, como crentes, nós não podemos chamar Jesus para participar das nossas causas, ignorando quem Jesus era e o que Jesus ensinava, o que Jesus fazia. Assim como não dá para ignorar que Jesus comia carne, não tinha problema nenhum com isso. E então ele está como que autorizando a gente a comer carne também, como ele fez. Quando nós chegamos em 1 Timóteo 4, aí agora continuando na nossa jornada pelo Novo Testamento, tem um detalhe aí que eu antecipei para vocês na semana passada, e que diz respeito às religiões, aos grupos, às seitas, que desde a época do Novo Testamento, desde muito antes, na verdade, proíbem ainda certos tipos de alimento como uma medida para você se tornar mais santo, para você se tornar mais sábio, para você se tornar mais próximo de Deus, para você ter uma vida espiritual mais forte. Então eles falam que você tem que se abster de alguns alimentos específicos. Em 1 Timóteo 4, a gente vê o apóstolo Paulo descrevendo claramente que isso é o que ele chama de uma doutrina demoníaca, uma doutrina de demônios. Não é algo sério, não é algo bíblico, não é algo orientado por Deus, não. É uma invenção demoníaca que os falsos mestres impõem aos outros. Então olha aí o que diz 1 Timóteo 4, a partir do versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então Paulo deixa muito claro que desde os dias dele, desde antes dos dias dele, na verdade, as religiões que proibiam, os grupos, as seitas, que proibiam comer carne de porco, que proibiam comer qualquer coisa que trouxesse prazer, que envolvia comida, mas na verdade era qualquer coisa que trouxesse prazer para você, você tinha que fugir disso. Qualquer dessas seitas eram, na verdade, fruto de doutrina demoníaca. Era algo que os crentes tinham que recusar. Eles não podiam se sujeitar a isso. As únicas restrições alimentares que eram legítimas eram na lei mosaica, porque o próprio Deus as instituiu. Mas no Novo Testamento não existe mais nenhuma restrição alimentar. Qualquer restrição alimentar que é colocada como um critério para você ser mais santo, mais puro, mais espiritual, Paulo fala que isso é uma doutrina de demônios. E na semana passada foi muito interessante que a Júlia fez uma pergunta sobre a Sexta-feira da Paixão, onde tradicionalmente, pelo menos aqui no Brasil, as pessoas não comem carne vermelha, elas comem geralmente peixe. E eu fiquei curioso de saber a origem disso, né? A Júlia perguntou, não sabia, eu fui atrás, não encontrei exatamente em que momento da história isso surgiu. Mas parece haver um consenso do porquê, em algum momento da história, esse hábito, essa prática surgiu. A ideia, ao que parece, de você não comer carne na Sexta-feira da Paixão, na Sexta-feira da Páscoa, ali, quando Jesus morre, é porque você se abstém, você abre mão de comer a carne
que é geralmente algo mais caro, que é historicamente algo um pouco mais custoso, algo que traz prazer para você, você abre mão daquilo a fim de você se dedicar às virtudes espirituais e se lembrar dos mais pobres. Então você se simpatiza com os mais pobres, que não podem ter filé mignon, picanha na mesa, mas vai ter que ter uma sardinha lá. Então você come uma sardinha, você abre mão daquilo e com isso você valoriza o seu espírito, você aumenta a sua, seu HP espiritual, você aumenta seu nível espiritual aí, porque você está fazendo uma caridade em se compadecer dos mais pobres e você quer chegar mais perto de Deus abrindo mão de uma coisa que você gosta muito. Eu conheci uma moça que na mesma esteira, durante o período da quaresma, quaresma são os 40 dias depois da morte de Cristo, né, subsequentes à morte de Cristo. É uma tradição católica também. Durante 40 dias você faz um voto. E essa moça fez o voto de não comer chocolate durante 40 dias. Ela disse, não vou comer chocolate durante 40 dias. E eu lembro que eu oferecia, você não quer mesmo chocolate? Não posso, fiz meu voto na quaresma, não posso comer chocolate aqui. Por que as pessoas fazem isso? Porque elas dizem que ao abrir mão de uma coisa que elas gostam, como carne, como chocolate, como esse tipo de coisa, elas então vão ficar mais próximas de Deus. Isso não funciona em absolutamente nada. Então, Júlia, até respondendo um pouquinho mais a sua pergunta da semana passada, ainda que a gente não saiba o momento que isso surgiu, o objetivo era esse. Só que isso não funciona. Não é assim que a banda toca. A vida cristã não é medida pelos alimentos que você come ou deixa de comer. Você deixar de comer carne não vai te fazer mais santo ou menos santo. E o pior, no caso da tradição católica, as pessoas deixaram de comer carne para comer São Peter, para comer salmão, que é peixe muito mais caro do que carne. Então desvirtuou completamente. Por quê? Porque é uma invenção humana, é uma coisa que não tem base bíblica nenhuma, é totalmente uma viagem. Mas, além dos católicos com essas ideias de restrições alimentares para ser mais santo e tudo mais, eu mencionei para vocês também que o adventismo nos nossos dias, que, notem, os adventistas não são crentes, adventistas não são nossos irmãos, adventistas não são uma outra denominação, não, são falsos mestres, são incrédulos que não entenderam o evangelho, não entenderam a salvação pela fé, não entenderam a obra de Jesus, não são crentes de modo algum. Esse grupo, ainda hoje, eles ensinam a abstinência de alimentos como um jeito de você ser mais santo, como um jeito de você ser mais puro. E eu já mencionei para vocês a minha experiência no nutrólogo, fui numa nutróloga uma vez, única vez que eu me convenci de uma nutróloga, eu entrei no consultório e ela ficou por 1 hora tentando me convencer a ter uma dieta adventista, porque ela era adventista. Mas se ela estava tentando me convencer disso, ela não era um bom cartão de visita, porque ela estava parecendo uma doente. Cabelo todo desgrenhado, parecia uma caveira a mulher. E fala, não, você tem que comer frutas apenas de que você consegue alcançar com a mão, porque era assim no Jardim do Éden. Abre mão de carne, abre mão de leite, abre mão disso tudo. E eu lá, meu Deus, eu pago convênio para isso. Mas enfim, é claro que eu não abracei isso, é evidente, dá para perceber que eu estou muito saudável, continuo comendo carne desde então, meus níveis estão excelentes, tudo bem. Mas os adventistas fazem isso. E é curioso que muitos adventistas tentam revestir o discurso deles de um discurso saudável. Eles falam que, por mais que de fato o Novo Testamento libere e tudo mais, o Antigo Testamento nos ensina que é mais saudável você abrir mão da carne. Porque a carne vermelha aumenta níveis de colesterol, porque a carne vermelha tem tal gordura e não sei, aquela coisa toda. Então a dieta vegana, vegetariana é a melhor por motivos de saúde. Na verdade, eles estão usando só uma roupagem médica para colocar goela abaixo a crença de que as restrições alimentares do Antigo Testamento ainda estão vigentes hoje. Por isso que eles não comem presunto, não comem bacon, não comem nada. Vinha um rapaz aqui muito tempo atrás na igreja, que ele tinha um pé aqui e outro na igreja adventista. Então ele ficava indo meio assim. E ele vivia me perguntando, por que eu posso comer isso, não posso comer aquilo e tal? E eu falava, cara, você pode comer tudo. Aí tinha lanche de frios aqui na igreja. Ele não comia o presunto, comia só o pão com a mussarela, não comia o presunto, não comia nada que era de porco, assim por diante. Restrição alimentar, doutrina de demônios, como a gente vê aqui. Mas só para vocês saberem, tem uma noção do que é essa restrição alimentar no caso dos adventistas. Então eu entrei no site lá da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e eles têm várias orientações para um monte de coisa da vida. Mas eles têm um tópico dedicado à saúde.
Quem não está preocupado com a saúde, não é mesmo? Você vai na academia, você faz seu pilates, você vai lá, faz seus exercícios, você não come tanto doce, todo mundo está preocupado com a saúde. Então, para que isso seja mais atrativo, para que as pessoas engulam isso de um jeito mais fácil, eu vou mascarar, eu vou disfarçar a minha doutrina herética de um discurso saudável. Então eles falam várias coisas aí, ó. O corpo humano é o templo do Espírito Santo, tal. Você fala, amém, legal, tá certo, é verdade. O corpo é templo do Espírito Santo mesmo. Olha só, Deus deseja que alcancemos a norma da perfeição que o dom de Cristo nos tornou possível. Ele nos convida a fazer nossa escolha do direito para nos ligarmos com os instrumentos celestes, adotarmos princípios que hão de restaurar em nós a imagem divina. E aí você vê, de onde que é essa citação? Ellen White, é a profetisa deles, vou falar dela daqui a pouquinho. Em sua palavra, Deus deu orientações claras acerca de comida. A dieta vegetariana é o ideal de Deus para o ser humano, baseado em Gênesis 1 a 3. E olha só, em Gênesis 1 a 3, a humanidade era vegetariana mesmo, eles não comiam carne ainda. Então, essa observação, até aqui, estaria certo. Realmente, quando o ser humano foi criado, ele foi criado para ser vegetariano inicialmente, mas depois, como a gente sabe, tudo foi liberado, como é hoje. E eles continuam. E também a abstinência de qualquer tipo de bebida alcoólica e de tudo que seja prejudicial à saúde humana, como bebidas cafeinadas e drogas. Aí já começa a ficar um papo estranho. Você pode beber café, e ele coloca café no mesmo nível de droga. Então, se você toma seu Starbucks, você está na Starbuckslândia, lá, Cracolândia dos Starbucks lá. Não pode. As boas coisas que Deus criou para o ser humano devem ser usadas com equilíbrio e sabedoria. Coisas más devem ser totalmente evitadas. A alimentação adequada e a abstinência de tudo que é prejudicial à saúde são 2 dos 8 remédios naturais que Deus prescreveu para a manutenção de uma vida saudável e equilibrada e para a cura de muitas doenças e sofrimento. Aí vem os 8 remédios. Em que versículo está isso? Não está na Bíblia, está nos ensinos de Ellen White. Então, quais são os 8 remédios naturais? Se você tem muita dor de cabeça, se você tem dor nas costas, na coluna, gastrite, se você não vê direito, 8 remédios naturais aí para você que a velhinha louca lá da Ellen White colocou. Ar puro, em São Paulo, sem condições. Luz solar, dependendo onde você morar, sem condição também. Abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. Toda pessoa deve possuir conhecimento dos meios terapêuticos naturais e da maneira de aplicá-los. Aqueles que perseveram na obediência às suas leis ceifarão galardão em saúde de corpo e de alma. Amém? Geral. Em outros trechos do livro ela vai explicar. A Ellen White vai explicar o negócio. Aí eu fui um pouco mais fundo. Falei, não, vamos ver o que mais eles estão falando aí nessa seita. Aí cheguei em outra parte, quando eles falam sobre como deveria ser o cardápio dos eventos na Igreja Adventista. Então, portanto, a Igreja Adventista, em todas as suas instâncias, procura de modo simpático e agradável desempenhar um papel educativo e redentor, fomentando ações que levem ao desenvolvimento de hábitos saudáveis que estejam de acordo com as orientações que recebeu por revelação. Revelação de quem? Da Ellen White, não da Bíblia, certo? Essa atitude é condizente à de Jesus, que ao vir a esta terra disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, certo? Então, qual que é a base? Jesus veio para que a gente tenha vida. Então, para você ter vida em abundância, você não pode comer carne, beber café, nada disso. Tá? Desse modo, todos os alimentos servidos devem atender a 3 requisitos básicos. Eu gostei de alguns daqui desses requisitos. Olha só. Primeiro, tem que ser saudável, boa qualidade, boa combinação, nutritivos e boa higienização. Legal, né? Comer salada com verme, não é legal. Salada suja, né? Então, beleza. Saborosos. Né, Gotão? É bom, né? Tá certo. E atraentes. Isso é bom. Lembra uma vez que eu fui comer num evento que o Arthur, filho do Renato, a maioria que conhece, ele trabalha na aeronáutica, a gente foi num evento na escola dele, na escola da aeronáutica, e serviram pra gente um macarrão. Eu nunca vi um macarrão na minha vida. O negócio parecia um purê, mas era um macarrão. A aparência era terrível, era um amarelo opaco, feio,
feio, e o negócio era ruim, o negócio dissolvia na boca. Acho que foi a pior comida que eu já comi na minha vida. Eu já comi muita coisa ruim, mas não era atraente. Não tinha boa aparência, os alimentos têm que ser coloridos, apresentados com criatividade. M&M's, é isso daí. Atendendo o primeiro item, sugere-se que sejam apresentados apenas alimentos vegetarianos ou ovolactos vegetarianos, reconhecidamente mais saudáveis. E é aqui que eles misturam a teologia com o discurso saudável. E como eu disse para vocês na semana passada, esse papo de que a abstinência de carne é comprovado como uma coisa mais saudável, isso daí é papo antigo, muito antigo, de milênios atrás, porque dietas alimentares sempre existiram. E não existe um estudo comprovativo, um martelo definitivo quanto a esse assunto. Isso é muito particular, como o seu metabolismo processa uma carne ou outra. Não existe nenhuma instrução bíblica a respeito disso, sobre a questão da saúde. Deus, quando proibiu certos alimentos, não estava olhando para a questão de saúde, para a questão higiênica e tudo mais, mas os adventistas disfarçam a teologia deles com essa capa aqui. Mais para frente no site, eles têm orientações gerais aí. Então, evite as gelatinas de origem animal, praticamente todas contêm produto de origem suína. Prefira agar-agar, não sei o que é isso. Não sei o que é agar-agar. Alguém sabe o que é isso? Agar-agar? Gelatina de alga. Deve ser uma delícia. Deve ser muito bom. Gelatina de alga. Aquela coisa verde do mar, alga. Não, é aquela que tem daquela bebida, aquela doce, sabe? Que lá é alga. Ah, é? Aquelas bolinhas lá? Que lá é alga? Não sabia não. Okay. Ou gelatina de algas. Vocês falaram aí. Utilize o mínimo de gordura, mesmo a de origem vegetal, no preparo dos alimentos cozidos ou assados. Não utilize de forma alguma gordura de origem animal, como manteiga ou banha, por exemplo. O pãozinho com manteiga na chapa, é um sacrilégio eles proibirem um negócio desse. Alimentos industrializados cujo rótulo apresentar o item gordura animal certamente contém banha. Manteigas, margarinas e a gordura vegetal hidrogenada também devem ser evitadas ou utilizadas com extrema moderação. Prefira os óleos vegetais simples como azeite de oliva, milho e girassol. Não sirva de modo algum, isso nos eventos dos adventistas, não sirva de modo algum bebidas alcoólicas, cerveja, mesmo sem álcool, refrigerante, especialmente os cafeinados, café e outros cafeinados, chá preto, chá verde, chá branco, chimarrão ou assemelhados. Os achocolatados devem ser evitados e tanto eles quanto o café podem ser substituídos, se necessário, pela cevada solúvel ou café de cevada ou ainda alfarroba. Não pode cerveja, né? Mas, refrigerante, aquela Coca-Cola, tem uma Coca-Cola com café, né? Pagã, você tomou? Pagã, vai pro inferno. Não tem jeito. Quem gosta de café aqui? Difícil não gostar de café, né, Matheus Thiago? Mas você toma, sabe aquela sua cápsula Dolce Gusto? É o passaporte pro inferno. Aí, ó. Passaporte pro inferno. Por isso você tem gastrite. Porque quem toma café tem gastrite, por quê? Porque é do diabo o café. Isso, na visão dos adventistas, eu não sei em que texto bíblico eles supostamente se baseiam para proibir café, porque, na verdade, eles não se baseiam em texto bíblico, eles se baseiam nas revelações da Ellen White. Então, esse é o livro dela, das revelações que ela recebeu de Deus quanto à alimentação. A ciência do bom viver, princípios para restaurar a saúde e manter o bem-estar. Como dá para ver, ela parecia bem saudável, né? Uma senhorinha que parecia muito saudável. O que é isso? É doutrina de demônios. É exatamente o que Paulo está condenando aqui em 1 Timóteo 4. É você promover a abstinência de alimentos falando que isso vai te tornar mais santo, mais puro, mais sábio, mais próximo de Deus. E não se enganem, esse discurso fit, esse discurso saudável, isso daí é só uma capa para colocar goela abaixo de você a teologia deles, de que as restrições alimentares do Antigo Testamento continuam valendo e que você tem que restringir a sua alimentação de acordo com a dieta revelada pela velhinha caduca Ellen White, pela doidinha aqui. Então essa é a doutrina adventista e eles se baseiam grande parte nessas revelações que ela recebeu aí.
Mas Paulo é muito claro, isso é doutrina de demônios. Então seja o católico romano que deixa de comer carne na sexta-feira porque ele acha que isso vai fazer um bem espiritual para ele. Seja os adventistas que deixam de beber café porque acham que isso vai torná-los mais próximos de Deus, deixá-los mais próximos de Deus. Tudo isso, doutrina de demônios. Tudo isso tem que ser rejeitado por nós. O crente é livre para comer o que quiser. Jesus purificou todos os alimentos. Nós não temos mais restrição alimentar nenhuma, nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés, nós agora estamos debaixo da nova aliança, e na nova aliança não tem restrição alimentar. Você pode comer bacon, você pode comer torresmo, você pode comer carne sangrando, você pode beber café, você pode comer o que você quiser. Não recomendo que você coma nada muito esdrúxulo, né? Porque aí você vai vacilar, vai pegar umas doenças estranhas aí começa o Covid da vida porque comeu morcego sem cozinhar, aí não dá, né? Então seja cuidadoso, é claro, mas não porque você espiritualmente você vai se contaminar. Não, você pode comer tudo. Tudo está purificado no Novo Testamento. Nós não temos mais restrição nenhuma. Isso daqui é tudo invenção que a gente tem que rejeitar. Agora note, restrições como essa, e de outros grupos que têm essas visões também, vocês podem reparar que sempre eles têm que se apoiar em algo externo à Bíblia. É evidente, a Bíblia não vai apoiar esse tipo de coisa. Não tem subsídio para isso. Não tem base bíblica para isso. Então eles sempre vão se apoiar em algo externo. Nas revelações dela, em alguma tradição, em algum ensinamento místico que o pastor recebeu e foi revelado, que o ministro não sei o que lá ganhou, obteve do Senhor enquanto estava em jejum lá e tal. Então sempre tem algum apoio extra. E é por isso que nós, como crentes, nós defendemos aquilo que na Reforma Protestante ficou conhecido como sola escritura. A gente não se baseia nessas revelações e ideias. Nós nos baseamos apenas no que a Bíblia diz. E a Bíblia é muito clara, como a gente tem visto, de que a gente pode comer qualquer coisa, a gente pode liberar a nossa dieta aí. Então, tudo isso mostra para nós aqui o nosso segundo ponto, para a gente fechar, que, de fato, a Bíblia permite dietas com carne e com derivados de origem animal. Tudo certo? Kevin? Pastor, eu estudei em colégio adventista, eles falam bastante dessa parte de saúde, né? Uhum. Eles se basavam nisso naquela história de Daniel, que ele quis comer as verduras, por causa daquele rolê que estava cheio de gordura, que estava cheio de idolatria, baseado nisso. Na semana passada a gente até mencionou esse texto de Daniel 1, porque Daniel fala que ele vai comer só vegetais. Aí o pessoal fala, viu aí, ó, é vegetariano, tem que ser dieta vegetariana. Só que ali o texto deixa muito claro que o problema não era o alimento em si. O problema era que Daniel não queria, em primeiro lugar, se identificar com o paganismo, da onde ele estava, e ele não queria correr o risco de se identificar ou de se associar com o que vinha do paganismo também. Não é ele apenas se identificar com o paganismo, mas ele não queria abandonar a fé judaica que tinha restrição de alimentos. A fé judaica tinha isso. E ele não queria, eventualmente, receber da mesa do rei uma coisa que tinha sido sacrificada para os deuses da Babilônia. Ele não queria abandonar a fé judaica dele e comer lá o baconzão lá de qualquer jeito. Então ele queria se manter fiel a Deus. Mas ele não estava preocupado com a questão de saúde. Ele estava preocupado em não se contaminar, porque ele vivia sob um período em que a alimentação dizia respeito à espiritualidade do indivíduo. O judeu, ele tinha essas restrições. E ele não queria se contaminar. Mas hoje a gente não tem mais isso. Então, se você quer comer só vegetais, pode comer, você é livre. Eu vou continuar comendo minha picanha, minha alcatra, numa boa, e vocês podem fazer o mesmo sem problema. Então, é um texto mal utilizado. A gente comentou em detalhes na semana passada sobre ele. Mas o objetivo ali é mostrar que ele não queria se contaminar cerimonialmente com as coisas. Em terceiro lugar, agora, já que a gente terminou o ponto 2, a terceira discordância entre o veganismo e o cristianismo é que a Bíblia orienta os crentes a serem sensíveis aos escrúpulos pessoais dos irmãos. Aqui é um contraponto que a gente tem que levar em conta, mas que a gente já falou bastante sobre isso, então eu não vou ficar reprisando esse assunto aqui. Quando a gente fala sobre comer uma coisa ou outra ou não comer, pode ser que, por conta da variedade da igreja, da diversidade dentro da igreja, pode ser que nós encontremos pessoas que vieram do judaísmo, pode ser que nós encontremos pessoas que vieram de grupos onde havia restrição alimentar, e essas coisas estão muito impregnadas na cabeça desse grupo. De modo que, por mais que você seja livre para comer o que você quiser,
às vezes, para evitar brigar com o irmão, para evitar causar algum desencontro ali, para arranhar a relação, para evitar isso, você abre mão de comer sua picanha, você come ali uma couve-flor gratinada, só para evitar aquela dor de cabeça. Não é a mesma coisa, né, Cleiton? Mas tá bom, né? Tá bom, você faz esse sacrifício aí. Por quê? Você abre mão da sua liberdade para não ferir a consciência do outro. Quer ver um exemplo disso? Está lá em Atos 15. O Henrique perguntou desse texto na semana passada. Atos 15, versículo 20. É o concílio de Jerusalém, é o primeiro concílio da história. E qual era o assunto desse concílio? A igreja se reuniu para decidir se os crentes não judeus, as pessoas que não eram judias, que tinham se convertido, se elas precisavam seguir a lei de Moisés ou não. Se elas precisavam se circuncidar, se elas precisavam deixar de comer determinadas coisas, tudo isso. E o parecer final foi que não. É evidente que não. Se você é crente, você não está mais debaixo da lei mosaica. Mas ainda assim, quando o pastor Tiago dá o parecer final que vai ser divulgado para a igreja, você tem que lembrar que a igreja ainda era majoritariamente formada por judeus. Era gente que veio de um contexto de antiga aliança onde tinha restrição de alimentos. E olha como Tiago é sensível a isso na orientação que ele dá. Olha aí, Atos 15, versículo 20. A partir do 19. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Aqui é aquela referência à proibição que nós falamos na semana passada, que era o judeu, para comer qualquer carne, ele tinha que drenar o sangue antes, ele não podia comer carne com sangue. E o Tiago fala aqui, olha, vamos orientar os nossos irmãos não judeus a se absterem das contaminações dos ídolos, das relações sexuais ilícitas e da carne de animais sufocados. Alguém poderia falar, viu? Aí, ó, então a gente não pode comer mais carne vermelha, carne sangrando hoje em dia, tem que seguir o que está escrito aqui. Mas na sequência você vê a explicação. Por que isso? Por que Tiago fez especialmente essa última menção aqui? Olha o versículo 21. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. O que quer dizer aqui é o seguinte, olha, vocês gentios, vocês são crentes em meio a cidades, vocês se converteram e vocês moram em meio a cidades que tem judeus, que tem muitos judeus. E semana após semana esses judeus ouvem, não coma tal coisa, não coma tal coisa, não coma tal coisa. Olha, vocês são livres para comer qualquer coisa. Mas para que vocês possam ter um diálogo melhor com os judeus e para que vocês não escandalizem os judeus que moram perto de vocês, que são crentes e moram perto de vocês e têm essa bagagem, vocês podem abrir mão da liberdade de vocês e não comer carne sangrando. Aqui não há uma proibição para que os crentes deixem de comer carne, não é uma proibição, mas é uma recomendação para que os crentes abram mão da sua liberdade para que eles possam ter um testemunho melhor e para que eles não causem briga dentro da igreja. Simplesmente isso. Então imagina que aqui no nosso grupo, eu sou gentil, o Henrique é gentil, o Kevin é gentil, não que a gente seja gentil de gentileza, gentil de não judeu, né? E todo mundo aqui é judeu. E eu chego lá, eu, o Henrique e o Kevin falam, eu trouxe a picanha aqui, ó, sangrando, hein? O Gotão vai olhar, nossa, meu Deus, mas ele come picanha sangrando. Nossa, até falar pro Gotão, a gente pode, é livre. Ele fala, não, mas eu sei, mas é que isso ainda está preso na minha mente, tudo mais. E ele vai ficar bravo comigo, ele vai ficar triste, ele vai ficar chateado. Então, para evitar isso, eu, o Henrique e o Kevin, a gente vai abrir mão. Fala, não, a gente não vai comer carne sangrando. A gente não vai comer. Você gostaria de comer carne sangrando, né, Gotão? Você não foi o melhor exemplo de você ser o judeu aqui, né? Mas não vou comer carne sangrando aqui. Vou abrir mão da minha liberdade. Quer ver como isso daí é o que parece que está mesmo na mente de Tiago? Porque se vocês olharem lá em 1 Coríntios 9, vocês vão ver como Paulo olha para essas questões. 1 Coríntios 9, versículo 19. Olha só. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei.
embora não esteja debaixo da lei. O que Paulo está falando aqui é que ele é livre para comer porco, ele é livre para comer carne sangrando, mas isso é uma questão secundária. Como ele é livre, ele pode e ele não pode comer. Ele tem liberdade para isso, ele não é obrigado a comer. E às vezes numa conversa com um judeu, na hora de pedir, ô garçom, chega aí, ó, traz aquela panceta lá, ó, no capricho. Não, o judeu vai ficar escandalizado. Então o que ele fala? Ó, você pode me trazer, por favor, uma carne de cordeiro, bem passada? Beleza. O judeu vai entender aquilo, não vai se escandalizar, e Paulo vai conseguir evangelizá-lo, de modo que não vai haver um escândalo que atrapalhe a coisa. Então é isso que Paulo está falando aqui. Nas questões de liberdade, o crente é livre para abrir mão daquilo que ele pode ou não pode fazer. Ele é livre para isso. Olha como ele continua. Ao sem lei, versículo 21. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Algumas pessoas usam esse texto para justificar o crente em balada, para justificar o crente sair em bloquinho de carnaval. Por quê? Fiz-me de pagodeiro para os pagodeiros. Fiz-me de sambista para o pessoal do sambódromo. Não é isso que Paulo está falando. O que Paulo está falando aqui é que nas questões de liberdade, nas questões secundárias, comer ou não comer determinada coisa, usar um tipo de roupa ou não usar um tipo de roupa, essas questões que nós somos livres, a gente tem liberdade justamente para abrir mão daquilo e isso facilitar o nosso acesso a algumas pessoas. Então, como eu falei, eu vou evangelizar um judeu, eu vou abrir mão de comer carne de porco na frente dele. Eu posso comer um churrasco de carne de porco? Posso me esbaldar na carne de porco com limão. Mas eu vou abrir mão disso. Por quê? Porque eu não quero escandalizá-lo. E então, eu estou ali me colocando junto com ele de modo a que eu pregue o evangelho sem impedimentos. Se eu chego numa tribo indígena onde usar camiseta preta é errado, nossa, eu sou um inimigo, eu posso usar camiseta preta. Eu e a maioria dos rapazes aqui, pelo visto, né? Todo mundo gosta de usar preto aí. Mas a gente, se chegasse nessa tribo, esse cara é do diabo, é pagão, não sei o que lá e tal, o que eu vou fazer? Vou pegar uma camiseta amarela, igual o Paulo ali, vou pegar uma vermelha aqui, igual a do Nilson. Eu vou abrir mão de usar a camiseta preta, mesmo podendo usar qualquer cor, inclusive o preto. Mas eu vou abrir mão disso para que eu possa evangelizar aquele grupo, para que eu possa falar com aquele pessoal. Porque isso é secundário. Isso é uma questão que não é mais um problema para mim, mas ainda pode ser um problema para o outro. Então, eu vou ter esse cuidado. Então, a gente percebe que, de fato, a Bíblia nos orienta a sermos sensíveis aos escrúpulos dos outros. Alguma coisa vai explodir. E o que isso quer dizer? A geladeira vai explodir? Abre ela aí, David Lyon. Com cuidado. Aê! Cortou o fio certo, ufa! David Lyon. Tem que tomar cuidado com o seu coração, David Lyon. Não, você ficou apavorado aí, calma aí. Muito bem, entenderam isso? Ficou claro, Henrique? Você que perguntou semana passada, entendeu aí o texto agora? Ok? Agora, a gente já leu outros textos que não dá para eu falar aqui, porque a gente já estudou eles à saciedade, em detalhes. 1 Coríntios 8, 1 Coríntios 10, Romanos 14, são textos que falam que o crente, às vezes, por esse respeito à consciência do outro, ele abre mão de algumas liberdades, inclusive sobre comer carne. Diga, Henrique. Aquela pessoa que já está na fé há mais tempo, já é mais madura, que é sim, essas coisas, né? Com certeza. Uma pessoa nova, assim, uma cautela, para não entender errado certas liberdades, e até fazer um mau uso dessa liberdade e tornar algo que é bom pecaminoso. Mas o ideal é que a pessoa vá amadurecendo, isso. Então, no começo, eu posso sair no restaurante com a pessoa e eu não vou pedir carne de porco. Mas depois de 10 anos, a pessoa sabendo que aquilo não é pecado, e eu já tendo mostrado o meu favor, a minha disposição e tudo mais, eu posso sair com ela e pedir ali uma carne de porco. Falar, olha, não se escandaliza, tá? Ali eu falar, não, já sei, isso era só no passado, agora já passou isso daí, não tem mais nada a ver. Exatamente, não pode, isso não pode. Tem pessoas, e já aconteceu isso aqui na igreja, a pessoa, ela
decide ficar com essas ideias para sempre. Aí não é o que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios, em Romanos, ou o que Tiago está falando aqui em Atos. Aí a pessoa que acha que não comer determinada coisa é algo espiritual. Essa pessoa aí é diferente. Aí você não está fazendo isso por escrúpulo. A questão aqui é o escrúpulo. Lembra? Escrúpulo é aquilo que está na cabeça da pessoa. É uma coisa cultural, é uma coisa que já vem de muito tempo. E para você arrancar aquilo é muito difícil. Então a gente vai se compadecer. Agora, se a pessoa sabe que não tem nada a ver e ela fica teimando naquilo, aí é outros 500. Aí não tem nada a ver. E mesmo uma pessoa que se converte, que ainda tem essas coisas, com o tempo ela vai amadurecendo. O ideal é que em determinado momento ela não se submeta mais àquilo. Não faça mais aquilo. Certo? Então, depois vocês leiam de novo 1 Coríntios 8, 1 Coríntios 10, Romanos 14, que fala sobre isso também. E aqui nesse ponto 3, tem um tópico que a gente falou de saúde e vale a pena mencionar isso. Assim, existem pessoas que abrem mão de comer determinadas coisas, não por escrúpulos religiosos, não por questões de consciência, mas que decidem abrir mão de alguma coisa realmente por questão de saúde. Olha, eu não posso comer tal coisa porque isso me faz mal. Tem, acho que especialmente as moças, mas já ouvi que é um problema comum, né, homens e mulheres. Mas eu já ouvi isso do contexto feminino, em que um período da adolescência, quando estoura aquelas acnes, a pessoa fica parecendo um choquito ali, de tanta espinha e tudo mais na cara, a pessoa toma remédio, a pessoa toma Roacutan, a pessoa toma uma série de coisas ali para secar a pele e tudo mais. E tem médicos que orientam a pessoa a não comer carne vermelha, porque a carne vermelha parece que aguça o aparecimento de espinhas, de acne, esse tipo de coisa. Se a pessoa decide parar de comer carne vermelha por uma recomendação médica, não tem problema nenhum. Eu não posso chegar para a pessoa e falar, te contar, hein, meu, você agora virou vegano, que história é essa daí, seu pagão? Não, peraí. Ele abriu mão de comer carne por uma orientação médica, não por uma questão religiosa. É realmente por uma questão de saúde. E tantos outros exemplos. Tem pessoas que não podem comer determinadas coisas. Eu, por exemplo, como alface me faz mal. Alface, verduras, legumes, qualquer coisa saudável me faz mal, eu fico triste. Eu fico triste. Não, né? Parece falso, Mas tem, agora, brincadeiras à parte, tem gente que não come realmente alguns alimentos por questão de restrições. E eu não posso falar com a pessoa, você é livre, você tem que comer tudo. Não, eu sou livre para comer e para não comer também. E eu não estou deixando de comer porque eu acho que isso vai me fazer vai me deixar mais perto de Deus. Na verdade é o contrário, se eu comer é que eu vou para mais perto de Deus, dependendo do que for. Então eu não quero, eu não quero morrer cedo, eu quero ficar bem, de saúde. E por uma recomendação médica a gente tem que respeitar esse grupo aí, porque às vezes não tem nada a ver com questão religiosa. Então cuidado. Às vezes, quando você interage com alguém, você tem que saber o porquê a pessoa não tem determinados hábitos. Eu não faço isso por causa disso, disso e disso. Beleza, é legítimo. Eu não como isso porque eu acho que isso vai me deixar mais santo. Aí é um problema. Então tenha um discernimento para isso daí, porque a Bíblia orienta os crentes a serem sensíveis a essas questões. E por fim, em quarto lugar, a quarta discordância é que a Bíblia promete a pacificação dos conflitos dentro da natureza no milênio, mas sem propor abstinência de carne animal. É assim, um dos argumentos dos veganos é que nós comemos carne e tudo mais porque nós somos uma espécie mais forte e nós submetemos os mais fracos a nós. Eles até usam aquele termo especismo para falar disso, um preconceito entre as espécies, aquele papo todo, né? Mas tudo isso daí é papo furado. Mas nós concordamos, entre nós aqui, olhando para a Bíblia, que realmente existe um conflito entre a natureza. O Gênesis 9 fala que Deus colocou medo no coração dos animais em relação ao ser humano. Existe um desequilíbrio, existe uma desarmonia na natureza. Nós sabemos isso, nós percebemos isso. Quando você vai para um safari, é bom que você esteja dentro de um carro com grades, porque senão o leão não vai ser vegano, ele vai te devorar tudo. O leão vai comer o que tiver na frente dele, a gente come os outros animais, a gente tem uma cadeia alimentar que envolve atrocidades ali acontecendo. E a natureza está sujeita a isso. Ok. Mas nós acreditamos que haverá um período da história, quando Jesus voltar, em que esse mundo aqui ele vai ser restaurado. Em que o mundo como nós conhecemos, ele vai ser diferente do que existe hoje.
os conflitos dentro da natureza vão ser apaziguados de um modo que a gente não consegue nem imaginar. Se vocês olharem para Isaías capítulo 11, vocês vão ver o que o profeta fala a respeito desse período, que nós chamamos de milênio, que é quando Jesus vai reinar aqui nesse mundo por 1000 anos. E nesse período vai haver uma mudança em toda a natureza, inclusive uma mudança biológica, em nós também. O livro de Isaías, o Antigo Testamento, como em várias passagens, falam que as pessoas vão ter uma longevidade maior. Você morrer com 100 anos vai ser você morrer jovem. E por que isso? Porque é um período de restauração, é um período realmente de uma reestruturação dessa natureza, que Jesus vai fazer. E lá em Isaías 11, você vê que o conflito na natureza vai ser apaziguado. Olha só. Isaías 11:6. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então aqui está falando do milênio, desse período em que Jesus vai reinar. E parece que a criação vai estar diferente. É diferente do que a gente vê hoje. E isso vai acontecer literalmente. Mas isso é confirmado em Romanos 8. Lá em Romanos 8 é dito que a natureza geme e aguarda o momento em que nós seremos glorificados nesse período aqui futuro da história. Mas, apesar disso, a Bíblia não diz que no milênio a gente vai deixar de comer carne. Inclusive, se vocês virarem aí para o capítulo 25, para Isaías 25, vocês verão que o próprio Deus vai oferecer um banquete com carne gordurosa. A picanha, a maminha, a alcatra, vai estar lá. E olha só, olha como é descrito esse banquete, essa festa no milênio. Isaías 25:6. O Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. O texto repete que são pratos gordurosos. Então aquela coisa que os adventistas falaram, evite qualquer tipo de gordura, Deus não ficou sabendo dessa atualização. Porque Deus vai servir um banquete. E eu acho que Deus é um bom anfitrião, acho que ele sabe servir coisas boas, e se ele está servindo é porque ele aprova aquilo. E no futuro, no milênio, Deus vai servir um grande banquete. Todas as nações vão se fartar desse banquete. E esse banquete envolve carne. Então, apesar do milênio ser um período de pacificação da natureza, em nenhum momento a Bíblia fala que a gente vai deixar de comer carne. Mesmo no milênio. Mesmo nesse mundo reestruturado. O que mostra para nós que a dieta carnívora, a dieta com carne, não é fruto do nosso egoísmo, não é fruto da nossa ganância, não é fruto de especismo, de preconceito, não. É simplesmente algo que Deus autorizou e que Deus manteve autorizado ao longo da história e vai continuar mantendo autorizado depois. Tem um capítulo, a gente não vai ler inteiro, mas se vocês olharem Ezequiel, capítulo 40, a partir do capítulo 40, se vocês só olharem aí, Ezequiel 40 é um capítulo muito misterioso para os comentaristas, para os estudiosos, porque são capítulos do 40 até o 48. São capítulos que falam sobre o templo do milênio. No milênio, durante esse período aqui em que Jesus vai reinar no mundo, vai haver um templo. E nesse templo vão existir sacrifícios. A gente não sabe muito bem como vai ser isso ainda. Mas talvez seja algo memorial. Os sacrifícios que vão ser oferecidos vão nos lembrar do que Jesus fez por nós. É um memorial, como a ceia é hoje. Nós comemos lá o pão e tomamos o suco, lembrando do que Jesus fez. No templo, pode ser que aconteça a mesma coisa. E aí é descrito o templo e o funcionamento do templo. E vários versículos, por exemplo, olha aí o capítulo 40, versículo 38. Vários versículos mostram o que vai ser feito ali, inclusive sacrifícios com carne.
E vocês devem se lembrar que os sacrifícios com carne no Antigo Testamento eram churrascos onde o sacerdote e o ofertante participavam, eles comiam daquilo ali. Olha aí, Ezequiel 40, 38, só de exemplo. A sua câmara e a sua entrada estavam junto aos pilares dos vestíbulos onde lavavam o holocausto, a carne aqui. No vestíbulo da porta havia 2 mesas de um lado e 2 do outro, para nelas se degolar o holocausto e a oferta pelo pecado e pela culpa. Também do lado de fora, da subida para a entrada da porta do norte, havia 2 mesas, e no outro lado do vestíbulo da porta havia 2 mesas. 4 mesas de um lado e 4 mesas do outro, junto à porta 8 mesas, sobre as quais imolavam. Aqui imolar é o sacrifício, é a carne. As 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas, o comprimento era de 1 côvado e meio, a largura de 1 côvado e meio, e aí ele continua descrevendo como que era a estrutura desse templo. Agora o versículo 43. Os ganchos de 4 dedos de comprimento estavam fixados por dentro do redor e sobre as mesas estava a carne da oblação. E vários outros textos aí, que a gente não consegue ler aqui, capítulo 42, versículo 13, capítulo 43, versículo 13, capítulo 44, versículo 11, capítulo 45, versículo 18, 47, versículo 10, enfim. Toda essa descrição do templo no futuro, durante o milênio, mostra que os sacrifícios ainda vão acontecer e que ainda vai ter carne sendo consumida ali. Então, o que os veganos querem, um mundo sem conflitos e tudo mais, é por isso que nós temos que parar de comer carne, na verdade não é essa a questão. Os conflitos da natureza um dia vão ser reduzidos, a natureza vai ser restaurada de modo que a gente nunca experimentou na nossa existência. Mas isso não vai nos tirar a dieta de carne. Ou seja, para Deus comer carne nunca vai ser pecado, nunca vai ser errado. Mesmo no futuro a gente vai comer carne, vai comer um banquete gorduroso e no templo ainda vão ter sacrifícios dessa natureza. Então estão aí as 4 discordâncias entre o veganismo e o cristianismo. A Bíblia ensina que o ser humano é superior aos animais, a Bíblia permite dietas com carne e com derivados de origem animal, a Bíblia orienta os crentes a serem sensíveis aos escrúpulos pessoais dos irmãos mais fracos, e a Bíblia promete a pacificação dos conflitos dentro da natureza no milênio, mas sem propor abstinência de carne animal. E assim nós terminamos então o 6º episódio que fala sobre veganismo. Alguém aqui vai ser vegano? Não? Ninguém aqui quer ser vegano? Nada? Henrique? Já passou, né? Durou uma semana. Aconteceu isso comigo também. O hambúrguer não... Ninguém resiste a um bom churrasco, a um hambúrguer de costela, né? Agora, desses pontos aí, qual deles chamou mais a sua atenção ao longo da nossa exposição aí? É hora de vocês comentarem aí alguma coisa agora. A palavra está com vocês. Alguma dúvida, alguma coisa? Diga, Moreira. Numa postura que ele já é superior. Até mesmo por outros 2 aspectos, que seria a consciência. Nós somos a única raça que é consciente, que aprende, respectivamente, e por termos o polegar opositor. Então, são 2 coisas assim, mais físicas e tentam banir isso, sabe? Onde, na verdade, são aspectos que só tem na raça humana, eles esquecem esses dois pontos para se reduzir e falar que somos iguais a... Eles colocam os animais num ponto superior e reduzem o ser humano a um nível inferior. Isso é o pressuposto do veganismo. É por isso que um crente vegano não rola. Não tem como ele ser crente vegano, porque a gente acredita que o ser humano é superior aos animais, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O que mais? Que outro item chama atenção aí? Primeiro e o quarto? Porque do primeiro, comenta aí, mas foca no quarto, que a gente acabou de falar. Porque o primeiro você já mostra que eles tentam resolver. O argumento do primeiro, o contrário, é justamente isso: pacificação, a união, né? A gente ser um com a natureza, enfim, é essa linha assim, né? Não, porque nós temos o mesmo valor. E o 4 ele dá essa solução contra isso ainda, mesmo com isso contrário. Ele mostra a natureza vai ser restaurada e ainda assim vai ter dieta com carne. Sim. Eu acho que é isso. Ok. O que mais?
Agora, quando a questão é a seguinte, né? Quando você estiver conversando com o vegano, eu já falei isso aqui outras vezes, o que o vegano fala sobre comida é só o pretexto para ele te evangelizar com o veganismo. Ele te evangelizar. Né? É isso que ele vai querer fazer. Ele vai querer te trazer para o lado dele. O prato de comida é só o pretexto para isso, porque o veganismo é uma religião. Ele tem os seus pressupostos, ele tem sua visão de mundo, seus sacerdotes, seus valores. Então, quando você conversa com o vegano, você não tem que se preocupar em convencê-lo a comer carne. Isso daí não é o ponto. Você tem que pregar o evangelho para ele. Você tem que falar que o vazio que ele tem no coração dele é por causa do pecado dele, do afastamento que ele tem de Deus, da ira de Deus que pesa sobre ele. E você tem que falar da salvação. Você tem que falar que a redenção da humanidade não está em deixar de comer carne. A redenção da humanidade não está em deixar de ter bife no prato. A redenção da humanidade não é no estômago. A redenção da humanidade está em Jesus. É crer em Jesus como único e suficiente Salvador, Ele que perdoa os nossos pecados, Ele que restaura a nossa paz com Deus, Ele que morreu para um dia pacificar os conflitos da natureza, restaurar esse mundo, depois nos colocar no novo céu e na nova terra. Esse Jesus é que resolve os problemas do nosso coração. Ele sim. Esse Jesus é que resolve os problemas de verdade da humanidade e de todo o universo que o pecado trouxe. Então você tem que se preocupar em evangelizar a pessoa, não convencer ela a comer carne. Isso daí é nada. Como eu falei, a carne é só o pretexto para ele te evangelizar. Então, que a carne, ou a ausência de carne, que essa conversa seja só o início para você pregar o evangelho para ele. Essa é a nossa tarefa como crente. Não convencer os outros a comer carne ou deixar de comer carne. Nossa tarefa é pregar Jesus como Salvador e como a solução para o nosso afastamento de Deus. Porque isso faz com que a pessoa reoriente toda a vida dela. Reoriente a mente, o coração e o estômago também, colocando tudo no devido lugar, tudo no caminho certo. Então está aí. Vamos orar então para terminar. E aí na próxima ocasião a gente fala sobre outro assunto na nossa série Pode ou Não Pode. Foram acho que 4 estudos sobre veganismo, né? Chega de falar de comida agora, né? Haja água na boca, né, Gotão? Vai falar de comida agora, vamos falar de outra coisa. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo estudo que tivemos ao longo dessas semanas, que nos mostrou, Pai, que o veganismo, assim como qualquer outra religião falsa que o mundo inventa, não tem nenhuma base, é algo puramente inventado, é fruto da idolatria do homem e é totalmente afastado do Senhor. Livra-nos dessas ideias, livra-nos desses conceitos, livra-nos dessas religiões, livra-nos das seitas que tentam colocar sua teologia deturpada, baseada em revelações inventadas. Livra-nos de todos esses grupos e, por meio do Teu Espírito em nós, consolida a Tua Palavra, a verdade da Tua Palavra em nosso coração, de modo que até mesmo o modo como nós nos alimentamos mude, de modo que até mesmo o modo como nós preparamos o nosso prato de comida mude. Que nós desfrutemos da liberdade que Jesus nos garantiu, que nós desfrutemos da liberdade que o Senhor nos concedeu de tornar todos os alimentos puros e agora podemos comer tudo, e que nós não nos esqueçamos que o nosso prato de comida é apenas o pretexto para nós honrarmos ao Senhor ou nos rebelarmos contra o Senhor. Que nós sejamos gratos por aquilo que está na nossa mesa, que nós comamos com liberdade, que nós respeitemos os escrúpulos e a consciência dos nossos irmãos, que nós sejamos zelosos com isso também, de modo que a comida não seja motivo de egoísmo, que a comida não seja motivo de briga, como acontecia na igreja de Corinto, mas que nós, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a sua glória. E dá-nos a coragem para evangelizar aqueles que chegam até nós com essas ideias tão distantes do Senhor, que nós preguemos unicamente a Jesus Cristo, mais do que tentemos convencer as pessoas a comer isso ou aquilo. Abençoa agora nosso tempo de congraçamento e nos leve em segurança para casa. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.